Nos últimos anos, perfis que misturam tabloides de fofoca de famosos, virais e notícias criaram um fenômeno ao começar a compartilhar também assuntos de interesse público, como eleições e a guerra na Ucrânia. Essa onda começou a gerar um debate sobre o poder de alcance e de engajamento desses perfis que o jornalismo tradicional ainda não conseguiu alcançar. Por que isso acontece? Desenrola aí! Eu sou a Natália Richter. E eu sou a Pietra Dardi. E nesse episódio vamos conversar sobre como perfis amadores de notícias se posicionaram, talvez, como uma das principais fontes de informação das pessoas. E, para desenrolar esse assunto, chamamos o professor Flávio Moirer e o jornalista Rodrigo Martini. O Flávio é professor dos cursos de Comunicação e Design aqui da Univates e é doutor em Comunicação e Informação pela URGS. Já o Rodrigo Martini é diretor de conteúdo do Grupo A Hora. Bem-vindos ao Desenrola aí. Muito obrigado pelo convite, estarei aqui com o Martini. Faltou ali dizer que ele é egresso da Univates, do curso de jornalismo, é meu aluno. E hoje estamos aqui tentando desenrolar algumas coisas, ou enrolar mais ainda. Dá um nó na mente. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Martini, sou aluno com muito orgulho do meu querido professor Flávio. Sou sim, ex-estudante da Univates, aliás eu me considero um patrimônio histórico da Univates, porque eu ingressei aqui em 1993, na antiga escola municipal junto à FART. Não era na faculdade ainda. Foi ontem. Foi ontem, então eu fiz todo o meu ensino fundamental, ensino médio, também a minha graduação aqui na Univates. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom, então vocês dois são comunicadores, né? O prof é da área da publicidade e trabalha muito a história da comunicação aqui, nos cursos de publicidade, mas também no curso de jornalismo. E já o Rodrigo, ele é do jornalismo, é egresso da Univates também, e trabalha aqui no Vale Taquari, um veículo de imprensa, né? Um grupo de comunicação tradicional. E então a gente queria saber, começar falando sobre como a comunicação e o jornalismo mudaram ao longo dos anos. Como ele se adaptou às necessidades e interesses das pessoas, né? O jornalismo, ele surge como um elemento da esfera pública ali nos tempos modernos, aí, em função da invenção da imprensa. Então é uma invenção da área da comunicação que permite que o jornalismo aconteça tal como ele vai se formando. Depois tu vai ter um jornalismo inicialmente panfletário, né? Um jornalismo que ele tem a ver com alguém tem uma ideologia, aí alguém tem uma pequena imprensa, ele é o próprio jornalista, ele vai lá, coloca a sua opinião, geralmente, né, uma opinião de oposição, né, para contestar um governo. E depois a gente vai ter, aos poucos, a dominância do jornalismo industrial e comercial. É aquele jornalismo que é mais variado, ele é para um público variado, não só com interesse político, e com interesses mais vários, por exemplo, o entretenimento, tá? Então acho que isso é interessante também a gente pensar, porque a gente vai conversar depois. A notícia, o produto jornalístico, ele se transforma numa mercadoria, ou seja, ele também é pensado como algo que deve atingir o público, deve gerar audiência para que os anunciantes queiram anunciar naqueles veículos de comunicação para poder ter seu retorno, né? Então a gente tem essa passagem aí no século XIX para esse jornalismo comercial, industrial, que é o modelo que a gente conhece até hoje. E isso vai sendo desestruturado por um novo ambiente comunicacional que surge com a internet e com a possibilidade da entrada de mais atores que não são grandes grupos de comunicação. Então acho que essa é uma boa introdução para a gente pensar aí o que a gente vai conversar logo adiante. Bom, sempre que a gente participa de algum debate ou alguma entrevista, surge a famosa questão, né? Se o jornal impresso, ele vai ser extinto. É um debate centenário já, né, professor? O jornal impresso, ele surge como o primeiro grande veículo comercial, né, que produz um produto, né, mas que oferece um produto à comunidade, ele é pago pelo merchan. E, bom, aí surge o rádio, né, vem aquele debate. Vai acabar o jornal? Não vai, tá? Depois vem a televisão, o mesmo debate. Dessa vez o caldo engrossou, né? O buraco é muito mais embaixo, né? Porque a internet, ela surge como uma concorrência muito mais direta ao jornal, né? Porque é escrita, em primeiro lugar, e ela também eleva ao patamar das principais empresas do mundo hoje, plataformas de comunicação. Então, tudo isso mexe diretamente com o negócio jornalismo. Às vezes de forma indireta e por vezes de forma direta, né? Porque hoje as principais empresas do mundo são empresas que não trabalham, talvez, a comunicação profissional, como
faz o jornalismo, mas elas trabalham, elas dependem da comunicação. Facebook, Instagram, enfim, todos trabalham com comunicação. Então, a nossa concorrência, ela aumentou, tanto com relação aos blogs e portais que surgiram com a internet, mas também com as plataformas que possibilitam que qualquer pessoa se torne um jornalista ou um influenciador, digamos assim. Nós vivemos um momento único e muito mais desafiador do que as outras batalhas que nós tivemos aí entre jornal, TV, jornal e rádio, mas por outro lado surgem muitas oportunidades para quem é da área. Né? Com certeza. Bom, como vocês comentaram, né, a chegada da internet, mas principalmente nos últimos anos das redes sociais, elas mudaram o modo de comunicar das pessoas, né? Então chegam perfis como o da Choquei, que é um dos exemplos que a gente vai citar aqui hoje, né, que conquistam um espaço relevante no compartilhamento de notícias, que não são apenas sobre celebridades, mas também assuntos relevantes de informação de interesse público. Vocês acham que isso é um reflexo da maneira como as pessoas passaram a consumir informação nos últimos anos por causa das redes sociais, principalmente? As redes sociais, elas acrescentam algo à internet, que é essa possibilidade do cidadão comum, digamos assim, estar ali participando desse debate público a partir de um determinado perfil, de uma forma que pode ser até anônima, mas, né, em geral as pessoas ali, né, estão com seus perfis pessoais. Mas também há esses perfis que são anônimos, né? Não sabe exatamente quem é a pessoa que está ali. No caso do Choquei, é um fotógrafo, né? Um fotógrafo, isso aí. Que criou. Então a gente tem esses perfis. E aí é muito claro, assim, o quanto as redes sociais, elas ganharam uma dimensão tal que muitas pessoas não sabem que existe internet para além das redes sociais. Para elas, as redes sociais são a internet. É sinônimo, né? É sinônimo de internet. Ou seja, né, então toda aquela esfera que se imaginava de produção, de informação, de troca, compartilhamento, né, que aqueles pensadores mais otimistas em relação à internet e às tecnologias de comunicação, sei lá, o Pierre Levy vai falar de inteligência coletiva, da possibilidade das pessoas, né, se autoeducarem. Tudo isso está dentro da internet de certa maneira, mas para muitas pessoas a internet fica restrita às redes sociais. Eu acho que no caso do Choquei, ele tem uma linguagem muito direta, né, muito mais incisiva do que alguns veículos de comunicação. E isso sim é uma tendência, né? A comunicação que surgiu, na minha opinião, o Twitter foi crucial para essa mudança de rumo, tu transformar uma notícia, não tem nem espaço para um lead, né? 150 caracteres. É o que o público, ou que a maioria do público está consumindo. Então, acho que o Choquei, assim como outras tantas, percebeu esse nicho de mercado que ainda está aberto, ainda tem muitas possibilidades e soube aplicar de forma muito inteligente, né? Uma linguagem mais direta. Começou lá com a celebridade, já conquistou o seu nome, a sua marca, né? Os seus seguidores e depois passou a arriscar, né? No campo da política, enfim, começou a atuar em outros campos, mas me parece que soube aproveitar bem o time, fez bem a leitura, o que o público estava consumindo e também tem uma pitadinha de sorte, né? Porque isso a gente percebe também, né? Sim. Eu confesso, com quase 20 anos de jornalismo, a gente fica impressionado às vezes com o poder de influência de pessoas que talvez se tivessem que passar por uma seleção de uma empresa, né? De passar de cargo para cargo até chegar num cargo maior dentro de um jornal, essas pessoas têm uma ascensão quase que meteórica. E não sei se é uma questão de talento, então só talento, né? Acho que é uma junção de fatores que, inclusive, também tem uma boa pitadinha de sorte aí, né? Eu acho que isso que tu falou desse timing, né? A gente viu aí esses perfis, por exemplo, atuando muito durante as eleições do ano passado, né? As eleições presidenciais, principalmente de 2022, em que muitos desses perfis até se posicionam, se colocam, né? Claramente, assim, de um lado ou de outro. O Felipe Neto, essa galera toda. No sentido de eles são nativos digitais, então essa lógica, que foi uma lógica decisiva para os rumos da política brasileira e mundial nos últimos anos, né? A gente tem nos Estados Unidos desde a eleição do Obama em 2008, mas no Brasil a eleição de 2018, principalmente a questão das redes sociais foi muito importante. Então em 2022 entraram outros atores também ali para tornar esse jogo ainda mais complexo, né? Então muitos desses perfis entram também se posicionando e buscando a partir dos seus seguidores influenciar esse público, que era um público em disputa ainda, que estava nas redes sociais. E eles têm uma vantagem que os veículos mais tradicionais não têm, não que isso seja uma vantagem para a sociedade, que é tu ter uma liberdade maior, sabe? Por exemplo, nós temos sempre o compromisso de ouvir os dois lados, né? De apurar todos os fatos. Estes portais, blogs e afins, eles têm uma liberdade maior de trazer só um lado, com muito mais juízo de valor, e é claro que isso gera um engajamento muito maior, né? Porque tu acaba atingindo muito mais fácil aquele público que tu persegue, né? Tu acaba trazendo como manchete aquilo que teu público quer ler, né? E isso é uma vantagem que o jornal tradicional não tem. Portanto, é muito mais fácil gerar engajamento, cliques e
views e afins, quanto tem menos responsabilidade jornalística. E também até o que as pessoas não querem, de dar muito engajamento também, né? Porque às vezes são polêmicas, eles postam sabendo que vai ter muita gente lá criticando, apedrejando eles. O ódio gera... o ódio gera engajamento, né? Às vezes mais do que as coisas positivas. Justamente faz parte dessa estratégia. É lançar alguma coisa sabendo que vai haver um retorno, um retruque, e aquilo vai gerar engajamento, que vai ter uma resposta de outro lado. Sim. E a coisa vai se ampliar nesse sentido, né? Então, vou trazer um exemplo bem recente agora. Claro que isso aqui vai ficar gravado, mas o pessoal vai lembrar desse caso também. Ele é mundial. O Grêmio tem um atleta hoje, o uruguaio Soares, que foi talvez a maior contratação da história do Grêmio. Nas últimas 2 semanas, diversos blogs e portais têm levantado aí diferentes teorias, inclusive, sobre o futuro do Soares. A última que eu li agora é que ele vai para Barcelona tratar o joelho, mas eu já li que ele vai ser aposentado, eu já li que ele quer forçar uma saída e ir para Miami. Enfim, são suposições que viram manchetes, né? Algo que o jornal A Hora, por exemplo, não tem a liberdade de fazer isso porque não seria correto com o seu leitor. Na nossa visão de negócio, na nossa visão de jornalismo, na nossa visão de comunicação. De novo, eu volto para a liberdade. Essas pessoas têm a liberdade de dizer que o Soares pode ir para Barcelona. Qual é a fonte? Burburinhos, né? Fonte juíza. Tava no bar, eu vi alguém comentando. Um amigo do vizinho do cara me comentou, sabe? O jornalismo esportivo, ele vem acontecendo esse fenômeno aí nos últimos anos, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente da identificação, né? Que é isso. Sair do jornalismo tradicional, esse que tu diz que tem que ouvir os dois lados disso, e esses atores ali que eram comentaristas, que eram repórteres do jornalismo tradicional, eles vão migrar para se identificar com o clube e aí trazer informações desse jeito apaixonado, desse jeito que não tá, né, esperando muito, assim, que as fontes... Sem ponderamento. Que as fontes sejam realmente as mais fidedignas, sem ponderar nada, sem colocar... Eles querem a emoção, que é aquilo que o espectador deseja, né? Então há uma identificação com o clube e por parte do espectador, do ouvinte, também há uma identificação com aquelas pessoas ali. Pô, esse cara aqui, ele é tão colorado quanto eu, ele é tão... Ele fala o que eu quero. Nós verificamos um fenômeno, pode citar 2 pessoas identificadas, né? O Baldasso pelo Internacional e o Farid Germano pelo Grêmio. Dei uma olhada rápida, assim, na repercussão dos portais dele com relação à audiência da Rádio Gaúcha, por exemplo. Eles ultrapassam e muito, né? E é uma câmera filmando eles, nem mais no jogo tem. E eles comentando e disparando essas supostas notícias, por vezes, né? Que eles têm lá as fontes deles, não vou questionar isso, mas isso gera muito mais interação, né? Enfim, é um novo modelo e a gente tem que aprender a lidar com isso também e, dentro da medida do possível, aplicar nossos critérios, né, para manter uma certa identidade também nesses outros canais. Se existe, né, esse novo formato, porque tem pessoas, muitas pessoas, tem esse raciocínio, né, de que é assim que elas entendem o que é um jornalismo pra elas. Dói um pouco na alma, né, de quem estudou e trabalhou tanto com jornalismo tradicional, porque a gente sabe a importância que tem uma informação correta, né? E de novo, vou voltar pro caso do Soares. O Soares custa lá seus 2 milhões por mês ao Grêmio, são vários investidores, né? Tu tem que amarrar um negócio muito bem feito, isso envolve muitas pessoas, envolve muito dinheiro. E aí o cidadão vai lá e diz que o Soares pode se aposentar amanhã. Poxa. E tu é o investidor, sabe? Aí tu vai chamar o clube de o que tá acontecendo, sabe? Aí surge uma outra, não, o cara tá indo pra Miami, mas como assim? Fizemos um contrato de 2 anos. Então, isso eu tô tratando de futebol, né? Imagina impactos na política, especialmente, um dano moral, um dano a uma pessoa, a imagem de uma pessoa, isso ocorre bastante. Tem um debate muito forte agora sobre a regulação, que parece que sofreu um revés aí, né? Muito lobby em cima, especialmente por parte dessas big techs. Claro, a gente não tem um modelo perfeito de como a gente vai aplicar isso aí, mas me parece que isso vai também ao encontro deste movimento necessário para a gente manter um mínimo de prudência e responsabilidade com a comunicação. Sim, com certeza. E vale lembrar também que os tabloides, conteúdos sobre o mundo dos famosos sempre existiu, né? Inclusive até na própria mídia tradicional, né? Em alguns jornais, assim, tem também editoria sobre isso. Então isso não veio com a internet, não é algo assim novo, né, que a gente tá falando. Mas esse formato, ele soube migrar muito bem, né, pras redes sociais, né? O que chama muito a atenção das pessoas. E quais vocês acham que são, então, as principais características desses perfis amadores de informação? Como é que essas características atraem e engajam esse público? Até eu fui dar uma pesquisada, comparando, assim, alguns dados de seguidores entre mídias tradicionais
esses portais. E o Choquei, por exemplo, no Instagram tem 20,4 milhões de seguidores. Olha só. Enquanto que a Folha de São Paulo tem 3,5 milhões. Então, realmente é uma diferença absurda, assim, né? De pessoas que estão seguindo e estão lá engajando com as publicações. Acho que o Choquei de comunicação é um dos mais seguidos do mundo. Quantos seguidores tem a menina aquela que venceu o Big Brother? A Juliette. Acho que ela tava nos 20, quando ela venceu, não sei. Ela tem mais que o Choquei. Vamos ver. É um fenômeno. Dá uma olhada. Tem uma capacidade, eu acho que de leitura dessa linguagem, dessa forma de aproximação, né? Como tu falou bem, Pietra, não é uma coisa que surge agora, é uma coisa que foi sendo gestada, né? Há muito tempo, dessa linguagem mais informal, mais próxima. Se eu fosse fazer uma tese de doutorado de novo, eu estudaria o que eu entendo ser cultura da espontaneidade. Eu inventei esse nome aí. Que seria o quê? Que é uma rejeição cada vez maior àquilo que é muito quadrado, muito formalizado. A gente vê isso no jornalismo de televisão da Rede Globo, que poderia ser que era o nosso parâmetro para o jornalismo informal, o jornalismo quadrado, né? Como foi ganhando, né? A gente tem ali o marco do Thiago Leifert, por exemplo, que era o cara que apresentava de uma forma totalmente solta, descontraída. O Tadeu Schmidt, quando fazia o esporte no Fantástico, fazia também de uma outra maneira. Então, eu lembro quando a Mari Palma começou a aparecer na TV. Nossa, aquilo... Lembro que eu fiquei tipo, eu posso usar camiseta de banda e ter tatuagem. E aparecer na TV, uau! Sim. Aí eu fui lá e me tatuei, né? A gente vê esse fenômeno acontecendo já há muito tempo, que é assim, né? Eu quero uma coisa que seja mais próxima. Isso aí alguns pesquisadores já identificaram nos anos 90 a perda de audiência da Rede Globo em função disso. Por exemplo, o SBT, que tinha um formato muito mais livre, por exemplo, de jornalismo, que tinha um programa chamado Aqui e Agora, que eram esses programas policialescos. Gil Gomes. Gil Gomes, quem é mais velho vai lembrar do Gil Gomes, que era nesse formato assim, que era muito mais opinativo, muito mais, né, falando assim para as paixões das pessoas. E isso foi muito bem incorporado pela internet, pela televisão, por todos os meios que sentem que, bom, a gente tem que falar essa linguagem um pouco mais próxima, né, que isso realmente atrai as pessoas. Então, me parece que os perfis esses sabem explorar isso, trazer informação, porque eu acredito que muitas dessas informações que eles trazem sejam fidedignas, ou seja, eles têm boas fontes também. Se não fosse isso, talvez, não dura. Não dura tanto, né? Tem que ter uma credibilidade ali, né? Tu pode pensar, não, muito sensacionalismo ou coisa assim, mas provavelmente tem algo ali que se confirma. Esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala dos portais que estão... Não, tem muito portal bom. Tem muito blog bom. Tem muito influenciador que vale a pena assistir. Tem muito influenciador que vende seus pacotes, né? Para um público direcionado. Enfim, isso é muito importante citar. Vocês citaram desde o início, e isso me chama a atenção, o termo amadores, portais amadores. Eu questionaria isso. Eu não sei se a gente está tratando de amadores. Me parece que esse pessoal já atingiu É um jeito que se patamar, fala sobre eles, né? De que seria porque ali é só uma pessoa, sem uma equipe, uma produção. Digamos, mas mídia realmente... tradicional de uma mídia nem contemporânea. Não tradicional. Não tradicional. Não né? tradicional. E sobre o que o Flávio falou, até para acrescentar, mas eu percebo isso também em alguns programas de rádio. O Timeline da Gaúcha, por exemplo, ele já tem um formato muito mais descontraído, leve, consegue transformar inclusive uma entrevista mais dura com um prefeito que teve uma ameaça ou alguma denúncia, transformar isso numa conversa mais leve, né, que possa atingir um público maior. Me parece que no coração disso tudo está a busca pela audiência, né? Nós perdemos muita audiência para as redes sociais e precisamos agora mirar também naquela pessoa que não acompanhava o nosso veículo. Então a gente tem que também aprender a falar um pouco da linguagem dela. E esse pessoal dito amador, né, eles manjam muito disso e a gente tem que aprender com eles também, novas linguagens, novos gatilhos e tal, mas de novo, eu ainda vou defender muito que a gente mantenha muito os nossos critérios de noticiabilidade, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na academia e na lida nos últimos 20 anos, porque quem gosta de comunicação e compreende o poder de um microfone, de uma caneta, a gente tem uma responsabilidade muito grande e isso me parece que ainda falta e muito para alguns portais, até porque dificilmente eles vão sofrer uma sanção, como por exemplo um jornal impresso, documentado, costuma sofrer quando erra, né, ou quando publica algo equivocado. Então isso também teria que ser melhor equiparado para que as coisas fiquem mais justas, inclusive com injeção de recursos, com audiência. Outro fenômeno, né, a gente vê que é também da adaptação dos meios tradicionais, falou do programa da Gaúcha que se chama Timeline, que é uma expressão que vem das redes sociais, né, que é aquela informação que vai passando,
tu vai, né? O feed, né? Vai sendo infinitamente alimentada, né? Então, também tem essa adaptação que foi necessária, né? Não só para esses grandes grupos entrarem nas redes sociais, eles estarem lá presentes, eles usarem, mas também a sua própria dinâmica daqueles formatos, né? Então, tu vai ter conversas nesse tom mais descontraído, tu vai ter interatividade, essa ideia, né, de que o público tá sempre conversando contigo e em tempo real. Isso é uma coisa também que é uma adaptação que os meios tradicionais sofreram. Recortes também até para outras redes, assim, né? Hoje mesmo eu vi uma publicação da repórter da Júlia e ela cobriu um evento da arquitetura e aí tinha um videozinho nos Reels do Instagram, assim. Sim. Então, vai adaptando o conteúdo, né, também. Esse é um trabalho muito bem lembrado, né? A Júlia Amaral, que trabalhou aqui na Univates também, querida. Sim, a gente tá cada vez mais se multiplicando como profissional, né? Se tornando cada vez mais multiplataforma. E esse é um desafio. Eu comecei a fazer rádio faz 2, 3 anos. Eu fiz 15 anos papel. Escrevia, saía no papel. Então hoje eu preciso me atualizar, eu preciso aprender mais sobre manchetes pro jornal e manchetes pra internet, pra rede social, pra site, né? Pra aplicativo. Tudo isso chega a assustar um pouco, né? Mas é um susto bom. Nos força a nos qualificar, a nos atualizar, assim. E dentro do Grupo A Hora a gente tem cobrado e também tem proporcionado cursos para que todos os repórteres, e hoje também é muito fácil hoje, né? Fácil não, assim, entre aspas, mas com um bom celular tu tens acesso a uma ferramenta que te proporciona produzir conteúdo em todas as plataformas. Áudio, vídeo, imagem e texto, exatamente. Só que a gente tem que aprender a usar isso bem. É um desafio para cada profissional, né? Eu tenho 41 e eu tava sábado agora aprendendo a mexer no KitKat. Eu não sei nem falar o nome de vídeos. Isso. É bem difícil mesmo. O nome é complicado. Mas eu preciso me atualizar. E essa geração mais nova já vem mais atualizada. Essa mescla, então, que a gente percebe também em grandes players da comunicação, de juntar esse pessoal novo, escutar mais, ser mais humilde, entender o que essa galera nova tá trazendo de linguagem, né? E adaptar com a nossa expertise, aí, nossa habilidade de saber o que é verdade, o que pode ser uma pegadinha, o que pode ser um lobby disfarçado de notícia, né? E acho que se juntar isso aí tudo vai dar um caldo legal que vai dar mais uma sobrevida aos veículos tradicionais. Mas respondendo a pergunta de antes, a Juliette, ela tem mais de 31 milhões de seguidores. 31 milhões? Eu já passou, choquei. E o que ela faz, assim, no Instagram? Ela é cantora, né? Ela é cantora. Então ela tem CD já? É que hoje em dia é Spotify, né? Ela publicou o álbum no Spotify. Mas falando, Isso a gente pode ver o quanto a indústria fonográfica, por exemplo, é uma que, né, que sofreu com a internet, né? As pessoas lançam os álbuns no Spotify, não tem mais disso, não tem mais a mídia física que tu compra, né? Isso não faz mais sentido. Então, toda a reorganização que esse mercado teve que ter. Mas um detalhe, né? Hoje em dia tem, de novo, inclusive, discos de vinil pra vender, tipo, de cantores tipo Olivia Rodrigo, que é uma menininha, uma guriazinha, né? Começou há 2 anos, lançou o primeiro álbum dela e tem disco de vinil. E adolescentes compram discos de vinil. Existe esse fenômeno e ele é de tempos em tempos volta algumas. Aquela cultura vintage. E a gente torce por isso, daqui a pouco vai ser cool. E aí? Ler jornal. Imagina os jovens, eu quero sair com um jornal. Postar no Instagram e tem um jornal físico na mão. Sim. É instagramável, né? É uma esperança, né? Mas a gente não pode planejar o futuro por esperança. Pensando nisso, Mas acho que isso também é movimento normal, né? O vinil, ele tem o seu charme, o jornal tem o seu charme, o livro tem o seu charme. Inclusive, o livro tem crescido muito. A tiragem, a leitura por livro tem voltado muito. O livro tem se mantido. As pessoas ainda gostam do hábito de abrir o livro, cheirar o livro, né? O pessoal gosta de caminhar de manhã de pantufa, buscar o jornal, né? Sentar, tomar um café com o jornal impresso. Então, sim, essa também é uma das apostas aí que a gente tem como vantagem aí sobre os portais digitais. Bom, faz algum tempo, então, como a gente já estava comentando até aqui, que esses perfis, eles começaram a dar essa virada, né? De sair do entretenimento puro para trazer coisas mais de interesse público. E aí, até um fenômeno que foi nas eleições do ano passado, que vocês já comentaram um pouco, mas que a Choquei chegou a ter exclusivas com a futura primeira-dama, né? Do país, com a Janja. E acabou ganhando mais relevância, perfis como os da Choquei, do que os próprios meios oficiais e até dos políticos. Do próprio Lula, sei lá, postar alguma coisa, Choquei um diálogo muito maior. Por que vocês acreditam que isso aconteceu? Acho que leva muito o que já foi falado até agora, né? Que é o reconhecimento das pessoas com esses perfis, mas eles chegam a passar a própria pessoa que tá dando a informação, muitas vezes. Teve um outro caso também, né? Que tem um podcast muito famoso. O Flow. E eles entrevistaram o Lula e o Bolsonaro. E os picos de audiência, talvez chegou a 1 milhão de pessoas simultâneas
espontâneos assistindo, que é um fenômeno, né? Esse aqui, esse aí saiu depois, né? Um deles falou uma bobagem lá sobre nazista e Sim. perdeu. Tá vendo? Isso aí tem isso, dos grupos políticos identificarem onde é que estão esses lugares, assim, que vão bombar, né? O ex-presidente Bolsonaro tinha sua live, ou seja, ele tá falando diretamente com o público, né? Ou seja, ele tem ali a sua própria linguagem. De novo, só para acrescentar a questão do Bolsonaro, citaste antes a espontaneidade. E a gente sabe que não foi de forma espontânea, eles lançaram aquelas lives. Enfim, isso é um modelo muito bem preparado, que a gente sabe que vem dos Estados Unidos, vem da equipe do Trump, para parecer espontâneo, e de fato isso vem de um vídeo espontâneo, ele meio sujo de leite condensado, assim, e tal. Um enquadramento ruim é bem diferente da mídia tradicional. Parece que não tá mais atingindo a grande massa. O pessoal tá buscando algo mais próximo, espontâneo. Eu dentro daquela minha tese, né? Futura tese de doutorado. Que não será escrita. Tem isso também, assim, essa possibilidade que a gente atingiu hoje de ter tudo tão produzido artificialmente. Eu tava assistindo um vídeo sobre como se produz uma música pop. E aí, a cantora, o cantor, praticamente não precisa saber cantar. E tudo o resto ali, tu ajusta. Pode criar uma coisa de forma totalmente artificial. Que é uma resposta do público também em relação a isso. Agora pode criar qualquer coisa digitalmente, artificialmente. Essas coisas podem ser criadas. Então, se eu vejo uma coisa que, isso aqui é a realidade diante de mim. Ainda que ela também tenha sido criada, como tu falou agora. Mas, nossa, que coisa autêntica, né? Autêntica, essa é a palavra. Que coisa autêntica. Isso aqui, o cara tá ali falando mesmo. Ele tá sujo, ele não tá que nem, né? Foi lá. É só a gente pensar no início dos anos 2000, a virada que teve a propaganda eleitoral do Lula, e foi realmente a esquerda decidiu, não, a gente vai ter que fazer a propaganda como eles fazem. Não dá mais pra ser aquela coisa de, não só na postura dele, mas também no aceitar aquela embalagem mercadológica que era uma coisa que a esquerda rejeitava. Não, tem que ser o cara segurando uma cartolina aqui e eu falando, olhando para um lado, olhando pra câmera, meio aberta, uma imagem, um som horrível, porque isso é autêntico. E aí houve uma virada e agora a gente está tendo o contrário. Interessante essa ideia que o espontâneo está sendo cada vez mais valorizado. O Lula também iniciou uma série de lives agora, mas com o Marcos Uchoa, que é um repórter, e tudo muito produzido. E me parece que o resultado não foi tão assertivo como foi o do Bolsonaro, que criou lá a sua autenticidade, a sua espontaneidade com as lives feitas em casa. A questão, acho que do nativo tem muito a ver, né? Porque a eleição do Bolsonaro se deu muito pelo que foi divulgado sobre ele na internet. Foi um palanque na internet. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, que foi o que vocês comentaram antes. Então foi meio que nativo da internet o negócio dele, o jeito que ele chegou nas pessoas. Acho que isso também faz uma diferença. E acaba se relacionando muito bem até com o que a gente tá falando agora desses perfis, né? São pessoas que estão ali, começaram na internet. O Choquei não começou na TV, não começou no jornal impresso, ele começou já na internet falando como as pessoas falam ali, né? Acho que isso também se relaciona no final. Perfeito. E tem uma coisa também que a gente já comentou um pouco, que é sobre essa certa desconfiança que as pessoas têm, principalmente agora, em relação à mídia tradicional. Muito em razão da polarização política, né? E vocês acreditam que isso pode ser um dos motivos pelos quais as pessoas passam a acreditar mais nesses portais? Pode, porque a gente volta naquilo que eu falei lá atrás, na minha opinião. Muitos portais, colocaria eles num degrau abaixo dos bons portais, eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Elas são agendadas pela massa e potencializam alguns discursos que eles sabem que vai gerar interação. Automaticamente as pessoas passam a seguir só o Olavo de Carvalho, sabe? Ou só o Sakamoto, sei lá. Né? E acabam dispensando aquelas mídias que, de novo, tendem a ser mais ponderadas. Né? Muitas vezes são conteúdos também muito objetivos, assim, bem mastigados, assim, né? Pelo que eu vi, eles aproveitam os conteúdos de outros jornais, assim, de agências, e acabam mastigando essa informação, ou colocam em uma manchete sensacionalista, assim, e as pessoas às vezes nem acessam todo o conteúdo, né? Mas só olhando ali a manchete já basta, né? A gente vive também uma situação em que os próprios políticos, eles também são influenciadores nesse sentido, né? Eles também são, né, alguém que tá ali falando a partir dos seus perfis e também usam isso, e isso não é novidade, para atacar a imprensa tradicional. Ou seja, eles mentem para vocês. Né? Aqui vocês vão ter a verdade diretamente, né? Tem esse intermediário que são esses grupos que têm esse ou aquele interesse. Claro, todos os grupos têm os seus interesses, o Grupo A Hora, o Folha de São Paulo, o Globo, a Choquei, todos eles têm os seus interesses que de alguma forma vão ser equilibrados em relação à verdade, à qualidade do conteúdo, etc. Então existe também na política sempre o interesse em colocar em dúvida os veículos tradicionais. A gente pode discutir se de forma autêntica, de forma verdadeira, que esses veículos realmente devem ser
questionados nesse sentido, né? Mas houve sempre esse embate entre a política e a imprensa, né? A imprensa, na verdade, está muito aí, né? Para justamente questionar o poder. Não sei qual é, de fato, a autoria, quem é o autor da frase, né? Mas tem uma frase que diz, né? Jornalismo é publicar alguma coisa que alguém não quer que seja publicada. O contrário disso é propaganda. Tem outra que é do Milor Fernandes, né? Jornalismo é oposição. O resto é um armazém de secos e molhados. É por aí, né? Então, essa é a ideia. Assim como a imprensa, ela deve desconfiar do poder, o poder também faz o seu jogo contrário. E hoje, o poder, ele tem a sua voz diretamente para falar. Antes, o poder precisava da imprensa também para se fazer ouvir. Ele tinha que ir lá, tinha que dar sua declaração, as suas declarações oficiais, para que a imprensa colocasse isso pro público. Hoje, o poder político faz a sua comunicação diretamente com o público, então diz, olha, esqueçam esse intermediário, falem diretamente comigo. E com as redes sociais, eles têm um canal direto, né? Sim. Quantos seguidores tem um Jair Bolsonaro, né? Depois tu faz uma pesquisa. Ou um deputado comum, ele tem alguns milhares de seguidores, né? Eles utilizam muito bem esses canais também, não só pra, por vezes, questionar a imprensa, também é do jogo, se a imprensa questiona, eles também têm o direito de questionar. O Bolsonaro tem 25 milhões de seguidores. 25 milhões. E o Instagram... Menos que a Juliette. Menos que a Juliette. O Lula tem 12,9. 12, metade. Tu vê que Bem menos que a Juliette. Tu vê que a direita nacional parece que acordou antes, né? A esquerda sempre dominou as ruas e a direita dominou antes as redes sociais. É um movimento bastante interessante. E aqui no Brasil, embora todos os presidentes tenham tido algum atrito com a imprensa, desde o governo militar, Getúlio Vargas, né? Carlos Lacerda, enfim, tem muitas histórias de embates, mas quem escancarou isso, né? E trouxe isso pra pauta foi o Trump, nos Estados Unidos, agora de forma mais recente, e o Jair Bolsonaro em âmbito nacional, né? Comprando briga, né? Quase que diariamente, discutindo com jornalistas e denunciando, entre aspas, abordagens que não seriam tão corretas por parte de grandes players. E ele também começou, né? A criar esses canais de comunicação mais profissionais, embora pareçam autênticos, né? E espontâneos, mas são profissionais. E isso também despertou muito no político, né? Essa forma de comunicação que fez com que, sim, muitas pessoas simplesmente cancelassem as suas assinaturas, passassem a duvidar de tudo que sai no jornal. E tudo eu coloco vacina, eu coloco uma série de coisas que são muito mais relevantes do que o discurso político. Isso é muito perigoso, na verdade, né? Isso é muito perigoso, porque a gente sabe que muitas mídias tendem, né? Bater mais em A, bater menos no B, priorizar pautas negativas em detrimento às pautas positivas. Isso acontece, infelizmente. Só que isso não pode significar o fim da mídia, né? Não é só isso que esses políticos fazem de forma muito habilidosa, é convencer o seu público de que o jornalismo é só aquilo, é só essa disparidade de tratamento com um determinado agente. Não, a gente tem muito mais pautas que são importantes no dia a dia e que passam também a ser questionadas em função desse embate que foi muito potencializado agora com os portais e com as redes sociais. E eu acho uma coisa bem legal que vocês falaram antes é que todo mundo tem interesse. O fotógrafo, esse criou o Choquei, ele tem os interesses dele. Qualquer outro portal, assim, sim, ou dessas páginas, Tracklist também é uma página que vem ganhando muito destaque. Só que as pessoas acham que por ser uma pessoa e não, sei lá, tá ali assinado Globo, tá ali assinado Estadão, que não tem interesse oculto. Mas todo mundo tem, né? Não é só a mídia tradicional. E eu acho que a gente tava falando bastante já, tu comentou bastante, Martini, sobre a questão até, talvez, da ética profissional que o jornalista tem, né? Que o jornalismo, ele tem um papel de divulgar o que é de interesse público e não necessariamente o que é de interesse do público, que às vezes seria mais um entretenimento. Eu quero muito mais saber sobre qual famoso saiu com quem do que vacina é importante, né? Tem essas questões, assim, o que é interesse público e o que é de interesse do público. Aquele debate da agenda, isso aí. A massa agenda a mídia ou a mídia agenda a massa? Exatamente. E aí, pensando por esse lado, e também que o jornalismo, ele veio da mídia offline, né? Ele veio do como a gente já falou, do papel, veio da TV, veio da rádio, né? E não soube, talvez, entrar também na internet. Olhando para esses portais e como o jornalismo não tem 3 milhões de seguidores contra 20, esse acho que é um dos principais motivos pelo qual eles não alcançaram tanta gente na internet ainda. Por eles terem esse olhar muito mais offline do que é de interesse público, cuidando muito da ética profissional e não tanto podendo compartilhar o que as pessoas talvez gostariam de ver muito mais. É uma tese interessante, né? Porque se esse produto jornalístico, ele é um produto, ele é uma mercadoria, né? Tu vai querer aquele produto que satisfaça, né? E aí, às vezes, tu quer justamente só ouvir aquilo que confirma as tuas crenças. Também foi um fenômeno que a gente observou bastante, se discutiu bastante nos últimos anos aí, nas eleições. Eu quero algo que confirme as minhas crenças. Se diz alguma coisa que vai me obrigar a rever as minhas posições, a me desconstruir, eu vou rejeitar aquilo lá. Vou ficar na minha zona de conforto. E aí se cria essa ideia de bolhas, né? Sim. Então, de construção de bolhas. Então, já entramos num outro tema aí. Mas
mas eu acho que é muito por aí também. O que é de interesse do público? Muitas vezes o que é de interesse do público é a confirmação daquelas suas crenças. Que a gente vai entrar nas fake news, né? Ou seja, isso aqui até sei que é mentira, mas eu vou passar. Mas é muito legal. Mas eu gosto. Aqui, mas é muito legal, mas olha só que legal aqui como ele bate nesse político aqui que eu odeio. Então eu passo adiante porque aquilo confirma as minhas crenças. Tem um documentário muito legal na Netflix, é de uma norte-americana, o nome dela, o sobrenome é Cox, algo nesse sentido. Ela foi estudar na Itália e ela conheceu um rapaz italiano e ela morava numa república lá com mais pessoas. E acontece um crime dentro daquela república, né? Uma moça é morta durante a noite e essa menina dos Estados Unidos é a primeira a chegar na cena do crime junto com o namorado. E ela e o namorado passam a ser os principais suspeitos. E então, aquele caso toma proporções na Europa, a mídia inglesa, principalmente os tabloides, abraçam a pauta e se começa a ventilar, né, diversas teorias de que ela teria sido feita uma orgia sexual e naquela bagunça toda teriam matado a outra menina. Imagina as manchetes, né, que vinculavam na Europa, na Inglaterra, manchetes que vendiam e muito. Teve muito jornalista que, divulgando essas supostas teorias, cresceu muito na vida, inclusive o documentário mostra isso. Depois de muito se investigar e muito tempo se passou assim de investigação, descobriu-se lá que um imigrante de algum país da África, não recordo, invadiu a casa para roubar, viu a menina, matou ela, fugiu e logo depois voltou pro seu país. Ninguém mais sabe a origem do cara. Só que é uma história que, para os jornalistas ou para o público, ela pareceu muito menos atraente do que uma menina de classe média alta dos Estados Unidos, que junto com o namorado faz uma orgia sexual e uma outra acaba morta, uma colega, tem um impacto muito menor. Inclusive, os repórteres, né, que atuaram chegam a confirmar isso indiretamente, de que não tinha graça a versão original e que a versão espalhafatosa, né, era muito mais interessante. Então esse é outro risco que a gente tem que sempre evitar. Falou antes de interesse público e interesse do público. O que a gente tem feito muito no jornal? O jornal impresso, o nosso jornal impresso, ele já passou por várias mutações assim ao longo dos 20 anos. Ele começa como um jornal mais comunitário, né, com muitas figuras, fotos de festas e tal. Depois ele se torna um jornal mais duro, mais incisivo contra os políticos, de bater no calcanhar, de botar o dedo na ferida, apontar os erros, né, e assim ganhar um respeito maior da sociedade. E hoje a gente está numa batida mais de antecipação e análise. Se hoje teve um acidente, isso não é matéria mais pro jornal impresso de amanhã, mas é de interesse do público. Então nós temos o site, o portal, o aplicativo, as redes sociais para isso. Então a gente criou duas formas de trabalhar dentro do mesmo grupo. O jornal passa a ser um jornal mais analítico, que a gente pega uma pauta, por exemplo, a manchete de capa hoje é um projeto para o novo Parque Linear do Engenho, é ligar a Praça da Lial com o Parque Ney Arruda, um projeto de revitalização, de caminhada, uma highline aqui em Lajeado, com muita análise, né? Você não vai achar no jornal o acidente, isso tudo já vai pro portal, porque é de interesse do público. Já o que é interesse público aí é uma análise do jornalista, de acordo com os critérios de noticiabilidade, tudo aquilo que a gente estudou e viveu, aquilo a gente aplica no documento, que é o nosso jornal impresso. E os commodities, que a gente chama, né, que são as notícias mais de interesse do público, que é um acidente, uma pessoa que desapareceu, ou uma pessoa caiu num buraco na calçada. Bem triste isso aí, inclusive. Entendeu? Mas não são mais notícias que vão ser levadas para o jornal, porque a gente mudou um pouco o nosso foco e tá trazendo pro jornal o que é de interesse público, na nossa visão, na nossa análise, na nossa curadoria, né, de conteúdo, de interesse do público, internet. É que o factual envelhece muito rápido hoje, né? Sim. Né? Eu que tenho eu sofro com isso. Segurar uma Imagina, né? Tu dá uma notícia e as pessoas já viram a repercussão daquilo nas redes sociais e tá no jornal como se fosse novidade. Sim. Então essa ideia da notícia, né? A notícia em inglês é news, né? Aquilo que é novo. Então se a coisa já não é mais nova que todo mundo falou, né? Não faz mais sentido. Então realmente a ideia do jornal migrar para se tornar mais analítico é uma tendência natural. Mais colunistas também, né? E sobre isso, sobre o furo, né, que é o grande, é o que move o jornalista, né? O que faz o cara ir dormir bem ou mal, que se o cara leva o furo, o cara dorme chorando. Se o cara faz o furo, o cara dorme celebrando com uma champanhe. Hoje a disputa é muito maior pela rede social, porque a cada minuto surge um furo. E isso também é muito perigoso. Porque por vezes o repórter tem informação. Vou voltar no caso do Soares. Acho que é um caso bem emblemático, né? O primeiro repórter a divulgar divulgou que o Grêmio teria sinalizado que o Soares quer se aposentar. O Grêmio não foi ouvido, o Soares não foi ouvido. Se daqui a pouco tu vai escutar o Soares, e aí que a gente perde. Se eu for fazer uma matéria como essa, eu preciso escutar o Soares, preciso escutar o advogado Soares, preciso escutar o Grêmio, e minha manchete talvez não vá ser essa. E a manchete vai ser Grêmio nega que não sei o quê. E a audiência vai lá embaixo. Então eu acredito que tem repórteres que, de forma consciente, não estão apurando tudo sob o temor de perder curtida, perder engajamento, porque aquilo vai vender mais. Depois ele
pode fazer uma switch, né? E assim ele vai retroalimentando a própria especulação para daqui a um mês chegar na verdade, mas bom, ele não vai se retratar e o objetivo dele, que era conseguir mais curtidas, mais seguidores, foi alcançado dentro de uma lógica que não vai ao encontro do que a gente aprendeu a vida inteira como jornalista. Eu acho que e tem um fenômeno também, que aí o veículo tradicional acaba embarcando, né? Ou seja, tá todo mundo falando que o Soares vai se aposentar, então tu vai ter lá no Globo Esporte também. No Grupo A Hora não tem. Vai ter lá... eu não permiti. Vai se aposentar, né? Ou seja, vamos investigar, né, sobre isso. Então, vai ter lá o repórter dizendo, a gente teve aqui, não houve confirmação, não conseguimos falar, mas vai ser obrigado, vai pautar. Vai pautar o jornal. Faz 2-3 semanas o Messi se desvinculou do PSG e alguém disse que o Grêmio teria feito uma... Mas o Grêmio já contratou todo mundo. Vão muito longe, né? Mas é que os dois são amigos, né? Exato. O Messi e o Soares. Faria sentido. Aí não é nem especulação, é alucinação. E se tu pegares e colocar no Google Messi e Grêmio, tu vai ficar surpreendido com quantos veículos de comunicação profissionais, já que nós estamos falando de amador e profissional, quantos veículos profissionais colocaram na sua manchete que o Messi estaria conversando com o Grêmio. Isso é uma mentira, nunca aconteceu, e eu faço um desafio pros ouvintes. Coloca no Google lá, Messi e Grêmio, vocês não vão encontrar o Grupo A Hora. Eu vou até ver quem buscar. Nós perdemos cliques, né? Daqui a pouco, na hora de vender e apresentar uma proposta, o anunciante vai ver assim, vocês não estão com tantos cliques como o outro. Mas eu não disse que o Messi ia fechar com o Grêmio. Pra mim, isso tem muito valor. E uma coisa interessante é meio preocupante, mas que eu vi recentemente, pelo menos, perfis aí também de imprensa tradicional, não só esses mais não tradicionais, né? Não vamos chamar de amadores de novo, postando uma manchete que tu fica, como assim? Nossa, não tô acreditando nisso. E aí tu vai lá, vai ler a legenda, ou eles vão te mandar pro site ler, e não tem nada a ver com aquela manchete. Tem que denunciar no Procon. Eles afirmam que é uma coisa, tipo isso, Soares diz que quer se aposentar. Aí tu vai ler e na descrição eles dizem, supostamente foi dito que talvez, quem sabe. Não tem afirmação. Só que na manchete, no post, tá a afirmação. É que ele já te fisgou pro exatamente. site. E aí não importa. Mas eu descrevi embaixo. Sim. Eu estou me resguardando aqui embaixo. Eu expliquei que não é bem assim. Só que o post que era pra compartilhar, pra gerar engajamento, tava ali. O número do clique tá lá, já né? Tá visualizado. De novo, ele tem a liberdade de fazer isso, porque talvez a crítica que chega até o jornal não chegue até esse pessoal, ou ele não liga, né? Ou ele tá fazendo isso de forma muito consciente, inclusive. De novo, é uma vantagem que os portais têm, né, com relação aos veículos tradicionais. Se eu fizer isso no jornal, eu vou ter que dar muita explicação, né? Muita explicação. Agora, me parece que alguns portais têm cobrança de menos, né? Ou basta excluir a publicação e não se manifesta sobre isso, tá tudo certo. Tá tudo certo, vida que segue. Exato. Amanhã já tem outra polêmica. E assim vai. Bom, então, e levando em consideração tudo que a gente comentou até agora sobre as redes sociais, esses perfis não tradicionais, então... Eu preciso mudar. Vai ter que mudar o nome do nosso podcast. Mas como eu falei antes, são os profissionais e os amadores, são que não são... Sim. Não tem a produção, a formação, né? Então, vocês acreditam que deveria entrar em pauta essa discussão também sobre as redes sociais em si e quais são os desafios éticos e morais que os perfis amadores de informação trazem para esse jornalismo tradicional que a gente conhece? Acho que é muito do que o Martini falou, né? Dessa não preocupação em ter aquele balizamento do jornalismo, das regras do jornalismo. Não vou falar do jornalismo tradicional, é do jornalismo. Né? É do jornalismo, né? Pode trazer informação, é diferente de jornalismo, né? Assim, informação tu vai trazer, ela pode ser verdadeira ou falsa, ela pode ser bem apurada ou mal apurada, né? O jornalismo é uma fonte de informação, hoje ele não é a única, ele concorre com muitas outras coisas, como o jornalismo concorreu com boatos, com o disse-me-disse, com outras... Com a desinformação, né? Isso desde sempre. Então hoje só que as ferramentas estão mais poderosas para bater de frente com o jornalismo, né? Ele tinha ali a sua... Então, não sei dizer assim, né, uma solução para isso, né? A gente tem que tentar investir no jornalismo, fazer com que a ideia de credibilidade que o Martin estava falando, né? Eu prefiro não dar que o Soares vai se aposentar, esperar e não ter tantos cliques, mas resguardar esse meu ativo que é a credibilidade, né? Então, ou seja, se
o anunciante quiser alguém que vai dar uma informação de qualidade, então ele vai ficar aqui comigo. É claro que as pressões econômicas são muito grandes, né? A gente não vai ser inocente aqui de achar que não tem como abrir negociações dentro desses espaços. Daí tem que ver o quanto cada um vai estar disposto a negociar dentro desse mercado. Tem um debate que está bastante acalorado aí, que visa regulamentar né, a internet e com um olhar muito atento às plataformas de comunicação, especialmente. Inclusive, dentro dessa proposta, é uma forma de também auxiliar os veículos tradicionais com aportes financeiros, né, para valorizar, então, essas marcas que possuem a sua credibilidade. Foi o que eu falei no início, né, quando eu falei que assustava, né, que tem uma grande celeuma, um bombardeio de informação, todo mundo apostando que a gente vai sucumbir às redes sociais. Bom, tem 20 milhões de seguidores do Choquei, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então tem 200 milhões de pessoas que não estão com o Choquei, e eu sei que tem milhões de pessoas que apostam na credibilidade do jornal. Talvez a gente não vá voltar aos patamares de antigamente, né, de ser o guardião da notícia ou ter o monopólio da notícia, o que é ótimo. É um grande avanço a gente ter esse monte de portal, muitos portais de qualidade, muitos debates importantes acontecem, entrevistas exclusivas, enfim. Isso é muito bom. Mas eu acho que a gente tem que, antes de regulamentar, né, porque eu acho que isso é um debate que vai se estender por muito tempo, até porque cada dia surgem novas ferramentas, novas formas de se comunicar, a gente tem que começar a valorizar e vender melhor aquilo que a gente tem de melhor, que é a credibilidade, que é a análise, né, que é o aprofundamento da notícia, que é escutar os dois lados e procurar, dentro desses 200 milhões de pessoas que não estão buscando o Choquei, né, buscar as pessoas que ainda apostam nisso, assim como patrocinadores. Eu tenho uma intuição, vai chegar um momento, e tudo é muito novo, a gente fala de 10 anos de redes sociais, isso é novo, né? O jornal tem mais de 100 anos. Vai chegar um momento que as pessoas vão perceber, inclusive essas que estão na bolha, que sabem que é falso, mas compartilham. Vai chegar um momento em que elas vão ser atingidas, ou que vai atingir um vizinho, que vai atingir a sua empresa, o seu político. De alguma forma eles vão ser impactados por uma fake news ou por alguma notícia, e eu acredito que boa parte desse público vai voltar, né, a acreditar nos veículos mais tradicionais, né, e isso vai nos devolver mais um pouco de fôlego, mais uma sobrevida. Eu creio muito nisso, que a gente vai ser tão bombardeado com bobagem, com futilidade, com mentira, com insinuação, com achismo, que a gente vai pensar, olha, eu preciso me desintoxicar, eu preciso voltar, né, a ter aquela tranquilidade, a ser menos ansioso. Inclusive essas notícias, o Soares vai para Barcelona, não, ele vai para Miami, ele vai se aposentar, é um reflexo da nossa saúde mental, inclusive. A gente tá muito ansioso e a gente vai sendo alimentado com essas matérias sem conclusão, sabe? Tu pega a matéria no jornal, início, meio e fim, sabe? Tem todos os lados, tu sai de lá, ok, aprendi alguma coisa. Então é isso, né? Supostamente. Mas esses portais, tu sai com muito mais dúvidas do que com certezas. E sai muito mais ansioso. Então, parece que até nisso eles são muito habilidosos. Nossa, isso tu falou agora, me bateu aqui, porque é real. Ah, mas eu vi que isso. Ah, mas não sei, eu vi que é isso. A gente sabe muito, né, de muita coisa, mas sabe muito pouco da maioria das coisas. Isso é um fenômeno. A gente não tá ficando mais inteligente. Embora pareça muito mais informado. A gente tá inflado, né? A gente tá saturado. É aquele outro documentário da Netflix, o Dilema das Redes, né? Perfeito. Né? Documentário. Ou seja, quem programa as redes sociais, eles sabem explorar essas questões que o Martinho falou, da ansiedade, da distração, ou seja, tu não fica muito tempo numa coisa, então tu sabe que tu tem que moldar o teu conteúdo de uma maneira que as pessoas possam ler em 30 segundos, que elas possam consumir muito rapidamente, mudar de assunto. Ou seja, existe essa tendência a explorar aquelas nossas características, né, que são, né, dessa ansiedade, dessa velocidade, da distração. Então, eles sabem explorar isso muito bem e aí a gente acaba indo nessa, né? Daqui a pouco tem que dizer, não, vou fazer esse detox de informação aqui. Sim. Eu tenho muita inveja de pessoas que não têm Instagram. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, livro no WhatsApp. Eu tenho inveja de quem não usa Twitter. Eu não uso mundo. Tem inveja de ti. Essa é verdade, sabe? Eu tenho pessoas mais novas, inclusive, que não têm Instagram. Eu fico pensando. Fico admirado. Não tem Instagram. Como é que essa pessoa vive? Era mais uma coisa pra me distrair, então. Perfeito. Olha, eu fico sem saber nada do que tá acontecendo. As pessoas, mas tava lá no Instagram. E é um vício, né? Vai ter que me contar, porque uma pessoa consciente. A pessoa fica adicta, ela fica viciada no negócio, no feed, né? E passando aquele dedinho, não tem nada. TikTok, né? As pessoas passam horas, assim. Então, sabe, acho que a gente tá adoecendo, isso é um fato. Essa é a minha esperança, que a gente vá adoecer a tal ponto que não tem outra saída a não ser sair dessa bolha e voltar àquilo que nos trazia um pouco mais de certeza, muito mais conhecimento, sabedoria, né? Que são os livros e os jornais feitos de forma mais aprofundada,
né? Então você tem que atingir, tipo, um burnout, assim, pra se dar conta disso. Né? Burnout. Falamos sobre isso dias atrás agora no rádio, né? Sobre o quanto que a gente desaprendeu a ser feliz, inclusive, né? A não valorizar as pequenas coisas e eu colocaria o jornal e a informação de qualidade nesse balaio aí de pequenas coisas que a gente esqueceu, que a gente deixou pra trás, né? E abraçou uma coisa que talvez não faça tão bem pra nossa saúde mental. E eu torço pra que a gente desperte pra isso. Inclusive eu. Já nesse sentido que você estava falando, Martini, tu adiantou aqui, mas então a gente tá chegando no fim do nosso bate-papo, a gente tá encerrando o podcast, mas antes de finalizar, a gente quer saber como que vocês acham que o jornalismo, ou melhor, a mídia e os grandes grupos mais tradicionais de jornalismo vão conseguir se manter relevantes diante da mudança do comportamento de consumo da sociedade, né, das pessoas. Quais que são as previsões de vocês, se é que vocês têm, sobre o futuro do jornalismo ou da comunicação em si? A comunicação em si, ela tá bombando, né? Então, tem muitas oportunidades para quem tá pensando, né, num curso de faculdade, por exemplo. Tem muita oportunidade para quem é jornalista. Não só nas redes sociais, não só em portais próprios, como coletivos, cooperativas, empresas. Hoje é muito difícil encontrar uma empresa que não esteja preocupado com a comunicação, não tenha lá no seu quadro de funcionários um profissional de comunicação. Então, a comunicação, ela tá num bom momento, né? O que não tá num bom momento, talvez seja o jornalismo tradicional. Mas eu sou saudosista, mas eu também observo muito o futuro e eu vejo muitas oportunidades pro jornal, especialmente o jornal micro-regional. Embora os grandes players, eles sobrevivem porque eles têm outros negócios, a gente sabe que eles também sabem como se manter no não. Tem bons lobistas também, mas o desafio do micro-regional é defender a bandeira regional, entender bem o que é o interesse público, né? Ser relevante, ser impactante e ser importante. Porque se eu não for relevante, importante e impactante, eu não tenho razão alguma de existir. Então esse é o nosso desafio. Entender quais são as dores da região, como que a gente pode desenvolver a região, como que a gente pode enriquecer toda a região e não só um nicho de pessoas, e seguindo essa lógica, com compromisso, com responsabilidade, né, com bons profissionais, sendo multiplataforma, utilizando as ferramentas, sejam elas as redes sociais, como também inteligência artificial, não falamos sobre isso, né, mas não, hoje aí não. o chat É uma coisa que pautou quase todos os nossos Hoje não, a gente quis se livrar e tu puxou isso. Mas é importante porque eu sou um cara, eu tenho 41 anos e tô patinando nessas paradas. Eu preciso quebrar uns paradigmas, deixar uns filtros de lado e abraçar essa tecnologia, sabe? Eu, quando comecei a fazer jornalismo, não tinha nem celular, não tinha internet, não tinha, sabe? Era sair na rua pra achar o cara. Assim, caneta. E hoje eu tenho WhatsApp, eu tenho tanta coisa pra... caneta, tu vê. E então a gente tem que estar aberto às possibilidades, ser inteligente e auspicioso pra perceber, né, o timing das coisas, ser rápido pra mudar, que a gente tem que estar mudando toda hora. E eu não tenho dúvida que o jornal impresso, inclusive, tem vida longa, pra não dizer eterna. Não, eterna não, mas tem muito caminho pela frente. Vai depender também, né, das condições pra se produzir papel. Acho que isso entra em jogo em algum momento. Papel é um detalhe. Mas é o meio de comunicação tradicional. Eu penso que tem muito disso que o Martini falou, de encontrar espaços, né? Encontrar nichos ali em que se possa fazer esse jornalismo de qualidade. Claro, eu como professor aposto na formação das pessoas, né, que passam pela universidade, como uma coisa importante na universidade, como essa formadora de pessoas que vão pensar isso, que vão ter essa responsabilidade, mais do que alguém que saiba mexer nas tecnologias, né? Acho que isso é uma discussão desde que eu estava na graduação, né? A questão de saber mexer com a tecnologia, ou aí essa questão do pensar do jornalista como alguém que faz parte de como a sociedade se pensa. Então eu acho que esses nichos é que devem ser procurados, são essas possibilidades que vão ter aí para os jornalistas e futuros jornalistas. Isso aí. Então tá, professor Flávio e Martini, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Foi um papo muito interessante, acho que vocês trouxeram pontos e contrapontos, assim, muito legais, contribuíram bastante para a discussão. E acho que também fica, né, uma reflexão aí para quem tá nos ouvindo também, a pensar sobre isso, né, a pensar o que tá consumindo na internet. Como, né? Como, e enfim, é de se pensar. Bom, muito obrigado, meninas, obrigado, Flávio, foi um prazer. É sempre importante a gente estar se atualizando e debatendo sobre comunicação, porque comunicação faz parte da nossa vida e vai fazer parte da nossa vida para sempre. Obrigado, espero ter contribuído. Obrigado, Pietra, que ainda é minha aluna, Natália, minha ex-aluna. Obrigado, Elivelto, que ficou na técnica, que também foi meu aluno. Eu também fui teu aluno. Verdade, Martini, todo mundo aqui já foi. Eu tenho essa coisa, eu saio na rua e pra eu não esbarrar no aluno. Pra eu não esbarrar no aluno é muito difícil. Obrigado a vocês, excelente papo, excelente a ideia aí.
e podem me convidar mais. Um abração. Bom, muito obrigada. E para quem nos ouviu até aqui também, muito obrigada. E aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição desse podcast. E aproveite também e nos siga no Spotify. E até o próximo episódio. Tchau! Desenrola aí!